momento, amada, santa e gloriosa igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, venho neste momento, pessoalmente, trazer esta mensagem através do Espírito Santo de Deus, que tem me incomodado muito a respeito deste assunto, que não está mais sendo possível deixar para depois. O assunto é sobre bajulação, elogios pretensiosos com segundas intenções. Não é amizade, não é amor de um para com o outro. Os cristãos devem sim amar uns aos outros. Isso é mandamento. Amém? Como cristãos, temos a obrigação de saber que Deus detesta bajuladores de homens. Alerta aos anciões, aos presbíteros, aos pastores, enfim, os intitulados líderes, que tomem atitudes de homens de Deus, não só no meio da igreja, quando estão sendo vistos por todos, mas também na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, na sua casa, no seu relacionamento conjugal íntimo, no seu relacionamento com sua família, e assim por diante. Está ficando horrível a convivência, a permanência de um homem de Deus no meio de uma congregação, com tanta bajulação e falta da doutrina de Deus. Prestem atenção. Com medo dos intitulados líderes e suas ordenanças, seus estatutos e seus preceitos, os líderes ordenados não mais repreendem, exortam e nem corrigem uns aos outros. Largaram tudo que é de Deus de lado para fazerem a vontade de homens e a sua própria vontade. As bajulações estão em geral no meio da igreja. Há bajulações dos membros, dos obreiros e até mesmo nos ministérios mais acima, onde estão assentados na cadeira de Moisés, quer dizer, lideranças, aqueles que se acham mais importantes. Perderam totalmente a direção dada pelo Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Pior que isso, estão andando na contramão do Evangelho, estão mergulhando de cabeça contra a rocha, que é o próprio Jesus Cristo. Prestem atenção. Vocês cristãos já sabem o que acontece com aqueles que vão de encontro com a rocha, não sabem? Está um homem bajulando o outro para conseguir uma cadeira melhor, uma posição melhor, uma denominação religiosa melhor, para pastorear e adquirir mais recursos financeiros, para ficar bem aos olhos do seu intitulado superior. O Deus deste século, o diabo, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, cegou os incrédulos, de certa forma que eles não estão mais obedecendo o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo.
O evangelho genuíno foi abandonado por esta geração medrosa, covarde, omissa, fraca, bajuladora e incrédula, que estão trocando as verdades de Deus pelas mentiras dos homens, estão transformando a justiça de Deus em injustiça e as injustiças dos homens em injustiça. Homens sentados nas tribunas, nos púlpitos, como se fossem melhores, maiores, mais merecedores dos lugares melhores. Eles ocultaram as páginas da Bíblia que tiram todos esses privilégios, essas regalias deles. O evangelho genuíno virou inimigo deles. O apóstolo Paulo disse assim, na segunda epístola a Timóteo 4, versículo 3, 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para confirmar a solidez desta mensagem, citarei em palavras inteligíveis alguns versículos que amparam as verdades ditas nesta importantíssima mensagem doutrinária. Amém? Vamos juntos comigo crescer mais espiritualmente falando e agindo. Vamos juntos. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? João capítulo 5, versículo 41, 42 e 44. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante. Salmo capítulo 2, versículo 2, 3. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamais bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quereis, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, versículo 16 e 17. Vocês bem sabem a nossa linguagem. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Tessalonicenses 2, versículo 5. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou.
Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Estes se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendem a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Marcos capítulo 12, versículo 14 e 15. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas capítulo 1, versículo 16. Todavia lisonjeavam com a boca e com a língua, lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Salmos 78, versículo 36 e 37. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos capítulo 16, versículo 18. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbio capítulo 28, 23. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Provérbio capítulo 29, versículo 5. A língua falsa odeia aos que a ela fere, e a boca lisonjeia provoca a ruína. Provérbio 26, versículo 28. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Jó 32, 21, 22. Amém? Ficarei por aqui, mas tem muitos outros a serem citados. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, que o seu nome seja louvado, porque só tu, Altíssimo, é Criador do universo e de tudo que nele há, e só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Lembrando, continuem orando para todos, de todas as nações, porque os dias de hoje estão péssimos. Amém?